Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. O retorno de Roger Guedes ao Corinthians está deixando todo mundo de cabelo em pé e gerando um verdadeiro alvoroço nos bastidores do futebol brasileiro. Fontes próximas ao clube dão conta de que as negociações foram intensas, cercadas de muita cautela, mas que no fim o desejo de ambas as partes falou mais alto. Não é todo dia que um jogador com o histórico e a qualidade de Roger Guedes decide voltar a vestir a camisa de um dos clubes mais populares do país. A torcida, claro, já começou a especular sobre o impacto que ele pode ter dentro de campo, imaginando gols decisivos, jogadas de efeito e aquele tempero de estrela que só ele consegue colocar. Por outro lado, os comentaristas esportivos não param de debater sobre os riscos, como questões físicas, adaptação ao estilo de jogo do Corinthians atual e a pressão enorme que virá junto com o retorno de um nome tão midiático. Enquanto isso, no Instagram e no Twitter, as conversas fervem, memes são criados e cada gesto do jogador é analisado como se fosse um evento histórico. A expectativa é gigantesca e muitos acreditam que esse retorno pode marcar uma nova fase para o time, tanto em termos técnicos quanto em marketing, já que a presença de Roger é um chamariz enorme. É impossível não imaginar a emoção do estádio lotado, a torcida cantando seu nome e a atmosfera elétrica que sempre acompanha decisões desse calibre. Nos corredores do clube, comentam-se estratégias para reintegrá-lo ao elenco, quais jogadores podem se beneficiar de sua presença, e até mesmo como ele vai se encaixar taticamente com a equipe que vinha mostrando certa estabilidade, mas que agora precisará se reinventar em função de sua chegada. A movimentação é intensa e tudo indica que esse retorno não é apenas mais uma contratação comum, mas sim um verdadeiro capítulo à parte na história recente do Corinthians, cheio de expectativas, paixões e, claro, muita especulação. Nos bastidores, a negociação que culminou com o retorno de Roger Guedes envolveu não apenas conversas diretas entre ele e a diretoria, mas também intermediários, empresários e conselheiros próximos ao clube. Fontes indicam que houve uma série de propostas, ajustes financeiros e discussões sobre cláusulas contratuais que se estenderam por dias, com a tensão sendo sentida até mesmo pelos jogadores do elenco, que acompanhavam discretamente os rumores. Há quem diga que o atacante teria exigido garantias específicas sobre seu tempo de jogo, postura do treinador e até certas condições fora de campo, algo que a diretoria do Corinthians precisou analisar com cuidado antes de dar o sim final. A movimentação da imprensa foi imediata. E repórteres especializados começaram a publicar detalhes supostamente exclusivos, aumentando ainda mais a temperatura entre os torcedores e gerando debates acalorados sobre o impacto que Roger poderia ter na equipe. Enquanto isso, nas redes sociais, surgiram comparações com outros retornos de jogadores icônicos, análises sobre números de gols e assistências e até especulações sobre possíveis combinações de ataque que poderiam tornar o Corinthians mais perigoso nas competições. Tudo isso contribuiu para transformar um rumor em quase certeza, e agora a expectativa é observar como a presença de Roger Guedes poderá modificar o ambiente do vestiário, influenciar a confiança do time e até mesmo mexer com o psicológico de adversários que agora terão de lidar com um atacante conhecido por sua velocidade, dribles e faro de gol.
Analistas esportivos também começaram a levantar hipóteses sobre quais partidas ele poderia decidir e de que maneira o técnico vai ajustar a equipe para aproveitar ao máximo sua habilidade e experiência. Em meio a tantas especulações, fica claro que o retorno de Roger Guedes é muito mais do que um simples acerto. É um evento capaz de redefinir o ritmo e a narrativa do Corinthians no cenário nacional e internacional, mantendo todos atentos e ansiosos pelo primeiro lance que ele fará com a camisa que já conhecia, mas que agora terá um novo capítulo. Enquanto a cidade se prepara para receber essa notícia com um misto de euforia e expectativa, o próprio jogador parece estar absorvendo a magnitude do momento. Fontes próximas afirmam que Roger Guedes tem revisitado sua trajetória, pensando em cada decisão que o trouxe até aqui e em como pode impactar novamente a torcida corintiana. O jogador, que passou por momentos de altos e baixos em sua carreira, parece agora mais maduro e consciente da responsabilidade que carrega. A torcida, por sua vez, já começou a criar estratégias para recebê-lo, imaginando faixas, cânticos e até ações coordenadas para marcar presença no estádio de maneira histórica. A mídia especializada, por outro lado, não para de analisar as possíveis consequências, ponderando sobre lesões, desempenho em partidas decisivas e a química com os companheiros de equipe. Alguns ex-jogadores e comentaristas levantam hipóteses sobre o estilo de jogo ideal para o Corinthians, com Roger de volta, discutindo formações táticas, linhas de ataque e posicionamento em campo. Entre rumores e análises, uma coisa é certa: a chegada do atacante movimentou o cenário esportivo de maneira instantânea. As discussões vão desde o aspecto técnico até o impacto psicológico sobre adversários, que agora precisarão ajustar estratégias para enfrentar um jogador experiente e conhecido por ser decisivo nos momentos cruciais. O clima de expectativa é palpável. E todos os setores do clube parecem envolvidos, desde a comissão técnica até a diretoria, passando por profissionais de marketing que já vislumbram campanhas e ações comerciais com o nome do jogador em evidência. É o tipo de retorno que não acontece todos os dias, capaz de gerar discussões apaixonadas, previsões ousadas e uma energia contagiante que se espalha por toda a torcida. Nos corredores do Corinthians, a volta de Roger Guedes é tratada quase como um fenômeno, com pessoas comentando em cada detalhe, desde o ajuste de horários para treinos até a estratégia de comunicação com a imprensa. Os conselheiros do clube aparentemente estudaram meticulosamente cada cláusula do contrato e discutiram seu impacto financeiro, entendendo que um jogador com esse perfil não apenas contribui em campo, mas também influencia receita, patrocínios e engajamento da torcida. Há rumores de que reuniões foram intensas e que a negociação chegou a momentos de tensão, com ambas as partes ponderando possibilidades e limites antes de confirmar o retorno. Enquanto isso, a torcida se divide entre os que comemoram de maneira efusiva e aqueles que mantêm um pé atrás. Lembrando de períodos anteriores nos quais o jogador enfrentou lesões ou fases instáveis, analistas esportivos também estão de olho em detalhes específicos, como o posicionamento tático que Roger terá, quais companheiros se beneficiam de sua presença e até que ponto sua chegada pode influenciar jovens talentos do elenco, servindo como exemplo de profissionalismo e dedicação. Em paralelo, a mídia digital explodiu com especulações, vídeos comentando cada possível lance do retorno e discussões sobre como ele se encaixará no esquema atual do time. Tudo isso cria uma narrativa intensa,
cheia de expectativas que se mistura à ansiedade de torcedores, profissionais do clube e jornalistas, tornando o retorno de Roger Guedes um verdadeiro espetáculo antes mesmo de qualquer bola rolar. A cidade respira futebol e o nome do jogador voltou a ser o centro das atenções de maneira avassaladora, marcando o que pode ser considerado um dos momentos mais comentados do calendário esportivo recente. Há quem diga que a chegada de Roger Guedes ao Corinthians vai muito além de um simples reforço técnico. É um movimento estratégico capaz de influenciar diversas frentes do clube. O marketing, por exemplo, ganha força imediata com a possibilidade de novas camisas, campanhas digitais e engajamento nas redes sociais, enquanto o time se prepara para absorver a experiência e qualidade de um atacante que conhece bem o ambiente do clube. Além disso, a volta do jogador pode provocar efeitos indiretos, como maior competitividade entre os atletas do elenco, motivação extra em treinos e até uma pressão sutil sobre adversários, que sabem que terão de enfrentar alguém capaz de decidir partidas sozinho. Rumores indicam que o departamento médico do clube também está atento, elaborando estratégias para preservar a condição física do jogador, prevenindo lesões e garantindo que ele esteja pronto para os momentos decisivos. A expectativa é que Roger se torne um dos protagonistas da temporada, com possibilidade de influenciar diretamente resultados importantes e, consequentemente, o moral do time e da torcida. Alguns especialistas apontam ainda que o atacante pode ajudar a resgatar a confiança em jogos equilibrados, servindo como referência técnica e emocional dentro do vestiário. Ao mesmo tempo, o desafio de integrar-se rapidamente às novas ideias do técnico e encontrar química com companheiros não deve ser subestimado, pois mesmo jogadores experientes precisam de adaptação para maximizar seu impacto. Tudo isso cria um cenário repleto de especulações, debates acalorados e expectativa genuína, transformando cada rumor sobre sua participação em campo em notícia relevante e motivo de análise detalhada por parte da mídia, torcedores e profissionais do futebol. Enquanto a especulação sobre o retorno de Roger Guedes segue crescendo, surgem debates sobre como ele se encaixará no esquema de jogo atual do Corinthians. Treinadores e comentaristas apontam possibilidades de variações táticas, sugerindo desde mudanças na posição de ataque até ajustes nos movimentos ofensivos da equipe para aproveitar ao máximo suas habilidades individuais. Há quem afirme que a presença de Roger trará um efeito psicológico positivo, elevando a confiança de companheiros e criando um clima competitivo nos treinos, onde todos buscarão superar limites para se destacar. Por outro lado, existem preocupações sobre a pressão que acompanha a volta de um jogador desse calibre, especialmente em partidas decisivas ou momentos de instabilidade do time. A torcida, fiel e apaixonada, já iniciou uma onda de expectativas, criando teorias sobre combinações de ataque, jogadas ensaiadas e gols emblemáticos que poderiam ser decisivos em clássicos e torneios nacionais. As redes sociais fervem com análises, comparações com fases anteriores e até debates sobre sua adaptação física e mental ao ritmo do futebol brasileiro, especialmente considerando o tempo que passou fora. Nos bastidores, a diretoria trabalha para equilibrar expectativas e realidade, cuidando da comunicação e garantindo que o retorno seja celebrado sem criar pressões desnecessárias. Em meio a tudo isso, a narrativa que se forma é de um capítulo novo,
cheio de possibilidades, desafios e emoções intensas, com Roger Guedes no centro de tudo, pronto para escrever mais uma história no Corinthians e, possivelmente, redefinir a trajetória da equipe na temporada que se aproxima. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Agora, com o retorno de Roger Guedes confirmado, surgem questionamentos sobre o impacto que ele terá no elenco do Corinthians e como sua presença poderá mudar a dinâmica dentro do vestiário. Fontes indicam que jogadores experientes já discutem internamente sobre a necessidade de adaptar-se à chegada de um atleta de alto nível, enquanto jovens talentos veem no retorno uma oportunidade de aprendizado e inspiração. A expectativa é de que a competitividade aumente, com treinamentos mais intensos e disputas por posições mais acirradas, algo que pode gerar benefícios claros em campo. Mas também exige maturidade emocional de todos os envolvidos. Nos bastidores, comenta-se que o treinador já planeja ajustes táticos específicos para acomodar o estilo de jogo de Roger, considerando velocidade, infiltrações e capacidade de finalização, enquanto analisa como a química entre ele e os atacantes que já compõem o elenco pode ser rapidamente construída. A torcida, por sua vez, cria cenários imaginários de jogos decisivos, gols antológicos e jogadas que serão lembradas como momentos emblemáticos, fomentando debates sobre a influência de sua chegada no ânimo coletivo. Ao mesmo tempo, especialistas levantam hipóteses sobre a pressão que jogadores adversários sentirão, sabendo que terão de lidar com um atleta decisivo e experiente, capaz de mudar resultados com uma única jogada. Tudo isso cria um ambiente de especulação intensa, onde cada movimento de Roger é analisado como potencialmente transformador e onde o Corinthians se prepara para viver um período repleto de atenção da mídia, da torcida e do próprio mercado esportivo. Alguns rumores indicam que o retorno de Roger Guedes não é apenas uma questão técnica, mas também estratégica para o Corinthians, envolvendo questões de marketing, visibilidade e engajamento da torcida. Fontes apontam que campanhas de mídia já estão sendo planejadas e que a presença do atacante pode impulsionar vendas de camisas, produtos licenciados e até aumentar a arrecadação de bilheteria em partidas importantes. A diretoria, segundo comentários, está atenta ao potencial de gerar impacto positivo fora de campo, utilizando a imagem de Roger para fortalecer a marca do clube, aumentar a cobertura da imprensa e criar um efeito multiplicador de atenção sobre outras negociações e contratações. Paralelamente, nos bastidores, discutem-se estratégias para preservar seu desempenho físico, garantindo que ele esteja sempre pronto para atuar em momentos decisivos e que possa suportar a pressão que inevitavelmente virá com seu retorno. Analistas esportivos especulam ainda sobre o efeito motivacional que sua presença terá sobre o elenco, imaginando que atletas menos experientes poderão elevar seu nível e buscar se destacar, enquanto jogadores mais estabelecidos sentirão a necessidade de corresponder às expectativas. Com tudo isso, o rumor deixa de ser apenas um boato e se transforma em uma narrativa complexa, capaz de influenciar tanto o desempenho esportivo quanto o psicológico do time e criar um ambiente de expectativa máxima para torcedores, imprensa e profissionais do clube. Além do impacto financeiro e de marketing, muitos discutem como Roger Guedes poderá afetar diretamente o plano tático do Corinthians nas competições. Fontes indicam que o treinador pensa em mudanças sutis, ajustando linhas de ataque,
modificando movimentações ofensivas e promovendo combinações que tirem proveito da velocidade e da finalização do atacante. O elenco já estaria ciente de que precisará se adaptar rapidamente e que a sinergia entre jogadores será fundamental para maximizar o efeito do retorno. Especialistas levantam hipóteses sobre possíveis parcerias com outros atacantes e meias, criando cenários de jogadas rápidas, infiltrações e conclusões que poderiam definir partidas importantes. Além disso, a pressão psicológica sobre adversários é um ponto amplamente debatido, pois a presença de um jogador conhecido por ser decisivo pode gerar receio e mudanças de postura em equipes rivais. Nos treinos, a expectativa é que o ritmo aumente, com atletas buscando se superar para corresponder à presença de Roger, enquanto a comissão técnica analisa constantemente detalhes de posicionamento, marcação e espaços exploráveis no ataque. Cada gesto do atacante, cada movimentação ou adaptação será monitorada de perto, criando um ciclo de observação constante que mistura desempenho, especulação e narrativa midiática, transformando sua chegada em assunto central não apenas dentro de campo, mas em todas as discussões sobre o futuro do Corinthians. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!